Palavra do Senhor, Jeremias 33. Promessa de paz e prosperidade. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz o Senhor, que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá que foram derribadas, com as arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativo de Judá e o cativeiro de Israel. Eu os edificarei como ao princípio. Eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz do gozo e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, e o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graça à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar aos seus rebanhos. Na cidade das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá. Ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra, que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocaustos, queima ofertas de alimentos e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se pudeste invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Assim, multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tem visto o que tem falado este povo, dizendo: as 2 gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles.
Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome a sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abrão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Babilônia é ela, ele te faltará boca a boca, e entrará em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor. E Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor: acerca de ti não morrerás à espada. Em paz morrerá, e conforme as queimas para os teus pés. E os reis precedentes que foram antes de ti, assim queimarão para ti e para prantear, dizendo: ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, e Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram que ficaram dentre as cidades de Judá. A santa paz de Deus.